Jornada Júnior da Língua Portuguesa do Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se Crianças Contadoras de História e é proferido pela professora Solange Melo Vilas Boas Oliveira. Solange Melo Vilas Boas Oliveira é mestre em Ciências de Educação pela Universidade Internacional de Três Fronteiras, em Assunção, Paraguai. É graduada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Sergipe e em Pedagogia, licenciatura plena pela Universidade Estadual Vale de Acarau. Possui especializações em Literatura Brasileira pela Faculdade do Atlântico. Atuou como professora de Educação Básica na Rede Estadual do Ensino Básico do Estado de Sergipe por 27 anos nas áreas de Pedagogia, Língua Portuguesa e Língua Inglesa em turmas do Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos. Nas séries iniciais do ensino fundamental, a professora Solange desenvolve o projeto de aprendizagem A Hora do Conto dos Pequenos Contadores de Histórias, com o objetivo de incentivar crianças e adolescentes à leitura prazerosa para assim estimular a aprendizagem de conhecimentos de forma contextualizada. Com este projeto, a professora foi premiada na 10ª edição do Prémio Professor do Brasil. Além das competências na área de educação básica, apresenta competências nas áreas de educação profissional, devido ao desempenho da função de coordenadora pedagógica dos cursos de capacitação e técnicos, por 4 anos na SENAC Sergipe. Foi formadora de educadores da rede pública no projeto anual da Fundação Telefónica Vivo e atualmente realiza trabalhos de revisão, correção e produção de textos. Mantém-se uma profissional sempre em formação, cursando Relações Internacionais pela VAIDE. Olá, eu me chamo Solange Melo Vilas Boas Oliveira. Eu sou professora da Educação Básica do Brasil. Vim apresentar o projeto de ensino-aprendizagem da leitura, um projeto inovador e criativo, desenvolvido por crianças. O projeto se intitula A Hora do Conto dos Pequenos Contadores de História. Por quê? Porque são crianças contando história para outras crianças. A contação de história é uma prática comum entre os professores da educação básica do Brasil e acho que de vários países do mundo. Mas neste caso é a professora que conta a história. É uma prática comum em que professores, contadores contam histórias para as crianças são apenas ouvintes e interagem com o contador de história. Nessa proposta de ensino-aprendizagem da leitura, os alunos de um 5º ano, de uma turma de 5º ano, se tornam contadores de história. Eles são preparados a partir de atividades de ensino-aprendizagem da leitura para serem contadores de história e com isso desenvolver algumas habilidades importantes da competência leitora, como fluência, oralidade, compreensão, interpretação e algumas outras habilidades que fazem parte das questões comportamentais do ser humano, como a liderança, a interação, o diálogo, a interatividade, o compromisso, a responsabilidade, a dinamicidade, a criatividade. Então, para observar esses resultados, foram desenvolvidos alguns processos dentro desse projeto, que todo processo tem o seu início com um diagnóstico, foi feito um diagnóstico a partir de uma prática. A prática foi levar as crianças à primeira contação. Qual era a primeira contação? A professora. Eles contavam o que liam de livros, né? Inicialmente eles escolhiam na biblioteca o livro que eles queriam ler. Eles levavam para casa esse livro e, ao invés de aplicar formulários com perguntas de interpretação de texto, como é comum fazer, eu pedi para que eles comentassem o livro. Quem quisesse contar a história no passo a passo, começo, meio e fim, contava. Quem não quisesse, comentavam sobre esses livros. Tiravam dúvidas, comentavam, se não lembrasse de toda a história, comentavam sobre partes interessantes da história. E assim eles fizeram. E prosseguindo, eles começaram a construir textos a partir do livro lido.
né? Eu incentivei algumas atividades pedagógicas em que eles falavam um pouco do livro ou recontavam com as suas palavras, às vezes com os textos mal escritos, porque eles eram alunos com bastante dificuldade de escrita, de leitura e de escrita. Mas sempre deixei à vontade para que eles escrevessem do jeito que soubessem e sempre valorizei e trabalhei muito em cima dos erros, né? Os erros de escritas cometidos justamente pela falta de domínio da leitura. Então eles começaram a produzir seus textos, imagens, e eu pedi que eles guardassem esses textos, essas imagens para um momento futuro. Então, esse momento futuro era justamente o momento que eles contariam, fariam contações para outras crianças. Mas eu precisava ter esse momento prático com eles, que eles pudessem contar os textos entre eles, na mesma turma, para os colegas da turma, que eles produzissem textos sobre a história lida, não questionário, perguntando coisas do livro, mas que eles recontassem com as suas próprias palavras, do jeito dele, aquela história. E assim, eu passei acho que um mês fazendo essa atividade. Até que um dia eu agendei para que cada sexta-feira um grupo de alunos apresentassem a história para os demais colegas. Então, eles pegaram o mesmo livro, eu escolhia sempre um livro que tivesse vários exemplares da mesma obra. E assim, aquele grupo de alunos lia o mesmo livro para, em determinada data, contar a história na sala para os colegas. Eles criavam murais ou painéis. Eu orientava para que eles tirassem do livro imagens interessantes para que ajudassem eles a contar a história para os colegas. Aí, alguns imprimiam colorido na própria escola ou em casa, na rua, e trazia aquelas imagens e montavam uma sequência da história, começo, meio, fim, a partir das imagens, para facilitar a contação. Outros preferiam desenhar, e eu deixava à vontade, mesmo não desenhando tão bem, tão perfeitamente, eu deixava eles à vontade para desenhar, entendeu? E aí eles foram montando, eu sempre trazia material, porque sendo escola pública tinha algumas dificuldades com relação a recursos, eram crianças pobres, de uma comunidade pobre, então eu ajudava muito, levava alguns materiais, papéis coloridos, papel madeira para montar mural, TNT, tesoura, cola, e a escola também me ajudou bastante nessas questões dos recursos para que eles montassem os murais. E assim, eles montaram, cada um montou sua história, né, em mural, e contavam para os colegas. Foi muito interessante ver alunos que mal abriam a boca ali, conversando, falando, contando e interagindo com os demais e compartilhando conhecimento, né? Porque a leitura é isso, é compartilhamento de conhecimentos. Depois desse momento em que eles contavam história para eles passaram a contar histórias para outras turmas, né? Eles estavam sendo preparados para contar a história para as outras turmas. Então foi assim. Depois desse momento que eles produziam, achando que ia fazer um mural para apresentar só entre eles, eu pedi que eles guardassem esses murais com muito carinho para um outro momento, que era o momento do desafio, né? Que eu ia desafiá-los. E aí eu disse, olha, vocês foram tão maravilhosos, contaram as histórias tão maravilhosas, eu amei todas. E eu fazia questão de ficar encantada ali quando eles contavam, para mostrar para eles o quanto eles conseguiam arrancar a minha atenção, entendeu? E aí eu combinei o seguinte, agora vocês vão guardar os murais e eu vou combinar com as professoras da escola um dia para que cada grupo aqui vá numa sala de aula fazer exatamente o que vocês fizeram aqui. Contar historinhas para os coleguinhas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Que tinha outro quinto ano. E aí eles, ai tia, não sei o que, a gente vai conseguir. Vai, porque vocês contaram tão maravilhosamente aqui. Eu aprendi tanta coisa com vocês sobre família, sobre refrigerante, uma nova versão do Chapeuzinho Vermelho, que agora é Chapeuzinho Amarelo, que tem um livro Chapeuzinho Amarelo, eles contaram. Então, como não vamos contar para os outros? O que é bom, a gente tem que compartilhar. E então eles se empolgaram e começaram a treinar, né? Eles se reuniam
para poder produzir novos desenhos para eles usarem nas salas de aula e fazer as contações. Ler os mesmos livros e ia cada equipe com a mesma história contar em cada sala de aula. Então foi o seguinte, eu fui organizando com eles que grupo ia para cada série, que grupo ia para o primeiro ano, que grupo ia para o segundo, para o terceiro e para o quarto e para o outro quinto ano. Mas era de acordo com os livros, entendeu? Porque a gente tinha que adequar a história às idades. E assim fizeram num único dia, era um dia de sexta-feira, era sempre a última sexta-feira do mês, eu levava cada equipe para uma sala de aula e deixava aqueles alunos lá. Eles faziam as contações sozinhos, sem mim. O mais interessante era justamente isso. Era a desenvoltura desses meninos em fazerem contação de histórias sem mim. Eu só fazia passar em cada sala de aula para ver como estava o desempenho deles. E eles estavam lá, acolhendo os meninos, fizeram tudo exatamente como foi explicado. Os momentos de interação, de recepção, de contação e de interação. O de recepção era se apresentar, mostrar os livros que eles estavam apresentando, né, as histórias. Ele levava o livro da história que eles iam contar e levavam outros livros também para poder apresentar a essas crianças. E o momento da contação era a contação em si. Eles se dividiam. Um começava, o outro continuava, até chegar ao final da história. E o momento da interação era o momento chave, no qual eles perguntavam sobre a história, perguntavam às crianças daquela turma o que é que eles entenderam, fazia o meu papel, né? Perguntava àquelas crianças o que é que eles entenderam, faziam perguntas sobre o enredo da história, para ver se as crianças prestavam atenção. As crianças que acertavam e que interagiam, eles davam brindes. Esses brindes eu ganhava, né? Eu pedia aos amigos, aos colegas, para ajudá-los, porque eles eram crianças pobres, não tinha como estar comprando sempre brindes. Os brindes eram guloseimas, eram pirulitos, balas, pipocas, e eles davam ao final de cada contação. Assim passamos alguns meses fazendo essa prática. Inclusive, o turno da tarde, que a gente desenvolveu inicialmente com o turno da manhã, porque eles estudavam pela manhã. O turno da tarde, soube das contações de história feitas pelos alunos do quinto ano, pediram que eles fossem pelo menos uma vez no mês contar a história à tarde. E aí eu consegui que alguns grupos da turma fossem à tarde comigo, né? Nem todos foram, porque realmente eles não podem estar em 2 turnos ao mesmo tempo, mas alguns foram e fizeram a contação de história para as turmas também da tarde dessa escola. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano à tarde. Então, o que eu tenho de interessante para mostrar desse projeto? Que ele é um projeto inovador, porque ele desenvolve competências necessárias para a aprendizagem. Para aprender as demais disciplinas do currículo, é preciso desenvolver a leitura. E o contar a história desenvolve não somente as habilidades que favorecem a competência leitora, ao desenvolvimento da competência leitora, como atitudinais, porque eu me sentia bastante à vontade em deixar esses grupos de alunos nas salas, porque eles lideravam, eles se sentiam responsáveis por aqueles alunos. Inclusive, as professoras de cada turma ficavam para dar suporte. Então, foi tudo conversado, organizado com essas professoras, para que o projeto decorresse da melhor forma possível, principalmente dando a esses alunos contadores tranquilidade, para que eles ficassem tranquilos e à vontade, se sentissem em casa, acolhidos para desenvolver uma atividade que nem todo adulto consegue fazer, nem todo adulto consegue chegar na frente de um grupo de pessoas e contar a história. E essas crianças, na faixa etária dos 9 aos 14 anos, eu tinha pré-adolescentes também na turma, desenvolveram muito bem a contação de história e isso contribuiu bastante para o desenvolvimento deles enquanto aluno do quinto ano.
enquanto alunos em formação. Inclusive, no artigo que eu apresentei a este evento, que traz a parte teórica e todo o embasamento da minha pesquisa, eu concluo que eles mudaram de comportamento, né, depois dessa atividade. Eles se tornaram mais criativos, mais participativos, mais dinâmicos. Eles organizaram a liderança de sala. Semanalmente eles faziam eleições de líderes de turma. Eles organizaram a feira de ciência da escola, iniciativa deles para revisar conteúdo de prova. Eu ia fazer uma revisão escrita e um deles chegou a mim e disse: tia, nós tivemos uma ideia, vamos fazer uma feira uma feira de ciências para revisar o conteúdo da prova e assim a gente também ensina às outras crianças muita coisa de ciência. Então, eu deixei eles à vontade, eles montaram essa feira, inclusive eu registrei tudo que eles montaram na feira, inclusive uma coisa que eu nunca vi, eles criaram um vulcão, porque já sabiam, já tinha aprendido com outra professora. Eles fizeram tudo. E tudo está registrado numa página de Facebook. Dentro desse projeto tinha um momento chamado Plantão de Leitura. Era uma vez por mês também, em que uma equipe de contadores de história ia para a biblioteca recepcionar as crianças que quisessem pegar qualquer livro, inclusive o livro das histórias que eles estavam contando nas contações de histórias. Eles levavam livros, os meninos do 5º ano é que cadastravam, anotavam, dava prazo para eles lerem. Foi muito interessante. Depois nós passamos a desenvolver rodas de leitura nessas turmas. A gente combinava com os professores e a gente sentava os meus alunos do 5º ano, os contadores de história, com os alunos dessas professoras, para que essas crianças pudessem comentar, conversar sobre o que vinham lendo. Isso aconteceu tanto de manhã quanto à tarde. Os principais resultados observados nessa proposta pedagógica são melhor interação nas aulas do currículo proposto para o 5º ano, desenvolvimento da fluência leitora, oralidade, expressividade e escrita, prática da inferência durante as aulas de todas as disciplinas, liderança e organização em outras atividades desenvolvidas na escola, um bom resultado na avaliação nacional do SAEB, que é uma avaliação do Brasil, para avaliar o desempenho das crianças do ensino fundamental, aqui é a Prova Brasil, iniciativa em tomar decisões, os próprios alunos criaram as lideranças de turma, como eu havia comentado, melhoria no engajamento social da turma e interação sempre pacífica na turma. Isso fez com que eles se unissem mais, ficassem mais amigos, mais irmãos, porque eles tinham prazer de estar trabalhando junto nesse projeto de contação de histórias. Aproveitamento escolar de quase 100% da turma. Eles tiraram nota acima da média nessa prova nacional do SAEB, no ano em que eles desenvolveram o projeto A Hora do Conto dos Pequenos Contadores de História, que foi inscrito numa premiação nacional chamada Prêmio Professor do Brasil, 10ª edição de 2017. Eu apresentei esse projeto nesse concurso e foi vencedor estadual, e eu tenho muito prazer de estar aqui compartilhando e espero um dia ter a oportunidade de fazer oficina com professores de qualquer lugar do mundo para como desenvolver a contação de história nos seus alunos, para que eles sejam os contadores de história para outras crianças, porque enquanto eles contam histórias, eles desenvolvem competência, habilidade da competência leitora, ao mesmo tempo eles incentivam outros alunos à leitura, a gostarem de ler e a desenvolver mais essa aprendizagem importantíssima para a vida. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta e eu estou disponível para qualquer outra explicação. Um abraço e força nessa missão que é educar.